eu vou convidar a senhora Carolina Alves, ela que é assistente social, doutoranda de política social da UNB, e ela é coordenadora de envelhecimento ativo saudável, desenho universal e cuidados específicos, SNPDI MDH. Obrigada. Bom dia, gente. Sou Carolina Alves, estou aqui representando a Secretaria Nacional de Direitos da Pessoa Idosa e eu queria fazer a minha audiodescrição para quem está assistindo em casa principalmente. Sou uma mulher branca, de cabelos castanhos claros, estou em pé nesse momento, eu meço 1,61, estou vestindo preto, uma blusa preta, calça preta e um blazer preto com detalhe branco aqui na borda. Estou com cabelos soltos, utilizando alguns crachás coloridos do evento e do trabalho do Ministério dos Direitos Humanos, onde eu trabalho. Eu gostaria de ler para vocês uma fala que eu preparei, se me permitirem, porque falar de necessidades de cuidados, direitos humanos e o aumento exponencial dos casos de demência é tratar de um tema que está no centro das transformações éticas do nosso tempo. O envelhecimento da população, aliado ao crescimento das doenças neurodegenerativas, desafia os estados, as famílias, a sociedade e as políticas públicas a repensarem o significado de cuidado como direito humano fundamental e como trabalho que acarreta dispêndio de tempo e esforço, e não como uma tarefa exclusivamente privada e feminina, realizada em nome do amor. Refletir sobre cuidado é, antes de tudo, discutir sobre o modo como a sociedade organiza o valor da vida e a reprodução da vida. E, com isso, quem tem o direito de vivê-la com dignidade? E talvez essa seja uma das perguntas políticas mais urgentes do nosso tempo. Quem tem direito a ser cuidado e em que condições esse cuidado é garantido ou mesmo em que condições esse cuidado é negado? O expressivo avanço demográfico que posiciona o Brasil como uma população de mais de 32 milhões de pessoas acima dos 60 anos, segundo o censo de 2022, representa uma das mais significativas conquistas civilizatórias de nossa nação. Esse êxito demográfico, intrinsecamente, reflete transformações sociais e o triunfo e eficácia das políticas públicas orientadas para a garantia da vida e da dignidade. Alinhada à premissa de que envelhecer acontece agora, a Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, que é um órgão integrante do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, propõe-se romper com a percepção limitante de que o envelhecimento é um fenômeno que acontece exclusivamente no futuro. Pelo contrário, envelhecer é uma realidade do presente que diz respeito a todas as pessoas, em contínua materialização, e todas as ações coletivas e institucionais exercem impacto direto sobre a qualidade desse processo. A responsabilidade primordial da pasta é assegurar que a trajetória de envelhecimento seja caracterizada pela otimização contínua de oportunidades em saúde, participação e segurança, conforme preconizado pelo conceito de envelhecimento ativo da OMS. Aí eu trouxe dados da pesquisa Cuidados em Domicílio, realizada com famílias do Estado de São Paulo em 2021, pela Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados, que demonstrou que pessoas idosas são o maior grupo com necessidade de cuidados, 3,8 milhões de pessoas no Estado de São Paulo. Além do fato de que a maior parte das cuidadoras ou cuidadores é da própria família. Boa parte dessa população não pode contar com alguém designado exclusivamente para o cuidado de si. Então, junto ao fato de que a gente vive um momento em que o envelhecimento populacional avança rapidamente, o cuidado segue fragmentado, subfinanciado e sendo primordialmente tratado como responsabilidade privada das famílias, sobretudo das mulheres. A demência, por sua vez, figura como uma das maiores causas de incapacidade funcional e dependência, mudança da qualidade de vida e ônus para a família, sendo considerado um relevante problema de saúde pública globalmente.
Em 2019, o Brasil tinha aproximadamente 1,8 milhões de pessoas vivendo com demência. E para o ano de 2050, a previsão é de que haja cerca de 6,7 milhões de pessoas, são dados do Estudo Global de Doenças. Esse cenário, por si só, exige políticas públicas robustas, intersetoriais e orientadas pelos direitos humanos. Por mais que a demência se associe às políticas de saúde, estamos diante de um desafio que ultrapassa a saúde pública. É uma questão de justiça social e de cidadania. Pessoas que vivem com demência necessitam cotidianamente de cuidado, que pode ser progressivamente intensificado e complexificado com o avanço da doença. O conceito de cuidado já foi definido e investigado de inúmeras formas, como ética feminista capaz de transformar o mundo, por Juan Tronte e Pascal Molinier, como um elemento da reprodução social e aprisionamento de gênero em mundos capitalistas, por Evelyn Glynn e Valéria Esquivel, como experimentos morais cotidianos que promovem a vida em ambientes precários, por Cheryl Mattingly e Carol Gilligan, por um mercado internacional genderificado e colonial do amor, por Helena Irata e Viviane Zélizé, e como um fazer e pensar crítico em um mundo mais que humano, capaz de transformar presentes aflitos, por Maria Abelha Casa. Então, a polissemia sobre cuidado é grande, mas existe um consenso de que o cuidado ele é necessariamente atravessado pela interseccionalidade de gênero, raça e classe, e que parte das necessidades de cuidado ela é oferecida por meio de trabalho remunerado, que vai originar um importante setor da economia, mas que geralmente é mal pago, desvalorizado, invisibilizado, o que remonta a um espaço social que atravessa séculos e que no Brasil herda fortes resquícios da escravidão, e o cuidado não remunerado, que se concentra no ambiente familiar, reproduzindo imperativos culturais que atribuem às mulheres a responsabilidade naturalizada de cuidar. Contudo, é preciso reconhecer que, embora a própria legislação e as políticas afirmem o dever familiar do cuidado, isso não garante que as famílias terão condições de oferecê-lo de forma adequada, justa ou contínua. Isto especificamente em se tratando da demência, em que as mudanças no cotidiano e incertezas relacionadas podem provocar tensões, conflitos e angústias, tanto para pessoas que vivem com essa condição, como para seus familiares e cuidadores ou cuidadoras. Muitas vezes, a lógica de cuidados local não permite que esse cuidado seja exercido como um bom cuidado, que é um conceito de Cynthia Engel, o que envolve toda a infraestrutura de lida com serviços estatais e privados, relacionalidades de determinadas vizinhanças, diálogos com fronteiras e lacunas burocráticas e reflexividades econômicas dos detalhes cotidianos. Todas as lógicas e tecnologias envolvidas no processo de cuidar, principalmente no processo de cuidar de uma pessoa com demência. No Brasil, a ocorrência de um caso de demência pode exigir de alguém, e geralmente uma mulher, que tenha que deixar de trabalhar fora de casa para cuidar do familiar diagnosticado, o que necessariamente contribui para a manutenção de desigualdades sociais. Assim, o cuidado pode gerar garantia de que pessoas sejam tratadas enquanto pessoas em situações de vulnerabilidade, mas também pode reforçar desigualdades. A partir da perspectiva de Silvia Federici, é importante reconhecer que o cuidado enquanto trabalho reprodutivo ele envolve uma enorme quantidade de trabalho emocional e afetivo, mas que também envolve habilidades técnicas e materiais. Então, é um trabalho, uma função, que não será substituída definitivamente pela tecnologia. A tecnologia ela pode ajudar, a inteligência artificial ela pode ajudar, mas o cuidar, ele necessariamente é insubstituível e a gente sequer deseja que ele seja substituível. Ele é profundamente humano. Enquanto todas as pessoas precisam ou precisarão de cuidados ao longo da vida e até cotidianamente para a gente chegar aqui hoje, são poucas as pessoas que o exercem. Apesar desse cuidado ser imprescindível, o modelo de cuidados vigente se organiza de forma desigual, o que necessariamente está atravessado por uma lógica patriarcal, colonial, neoliberal. Então, o cuidado é essencialmente um problema político,
E os direitos humanos devem existir para disputar essa divisão entre o que é público e o que é privado, mas que caminhemos em contraposição ao processo de reprivatização do envelhecimento e do cuidado, que necessariamente passa por disputar essa organização e reconfigurar essa organização dos cuidados como ela está atualmente. A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 já afirmava que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. E essa afirmação é base de reflexão sobre cuidado. Cuidar é reconhecer a dignidade e a vulnerabilidade humanas, não como uma concessão, mas como uma condição inalienável da existência. No plano interno, a Constituição Federal de 1988 traduz o espírito ao eleger a dignidade da pessoa humana como fundamento da República. O artigo 230, mais especificamente, é claro: a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar, o que se associa ao cuidado enquanto aparato da justiça social. Desde então, tivemos diversos marcos normativos nacionais e internacionais para assegurar e consolidar esse direito, como a Política Nacional das Pessoas Idosas de 1995, o Estatuto da Pessoa Idosa de 2003, a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa de 2006, bem como a Convenção Interamericana sobre os Direitos Humanos da Pessoa Idosa de 2015, que pela primeira vez reconhece o cuidado de longo prazo como um direito humano. Recentemente, agora em agosto de 2025, a Corte Interamericana de Direitos Humanos reconheceu formalmente a existência de um direito autônomo ao cuidado, definindo como um conjunto de ações essenciais para o bem-estar humano e para o funcionamento da sociedade, o que abrange o auxílio a pessoas que precisam de apoio temporário ou permanente, garantindo condições de vida digna, especialmente para quem está em situação de vulnerabilidade, dependência ou limitação. Oficialmente, o cuidado está na Agenda Internacional dos Direitos Humanos. Em 2024, o Brasil deu passos importantes ao aprovar 2 marcos legais que recolocam o cuidado no centro da agenda pública. A Lei número 15.069 de 2024, que institui a Política Nacional de Cuidados, atualmente em implementação pelo governo federal, representa um passo histórico. Ela propõe reconhecer o cuidado como um direito social e um trabalho, com corresponsabilidade entre Estado, famílias, comunidade e setor privado. O debate sobre essa política é central. Ela deve propor uma mudança de paradigma, reconhecer o cuidado como bem comum. E para isso é preciso confrontar diretamente a lógica neoliberal que desmantela o público e naturaliza a desigualdade. De forma complementar, a Lei 14.878 criou a Política Nacional de Cuidado Integral às Pessoas com Demência, estabelecendo diretrizes para o diagnóstico antecipado, o tratamento contínuo, a reabilitação e o apoio psicossocial a famílias. A política exige a capacitação de profissionais da atenção primária e a articulação de redes comunitárias de apoio, além de prever estratégias para garantir autonomia, dignidade e qualidade de vida a pessoas afetadas. Ambas as políticas representam avanços inegáveis no plano normativo. No entanto, a implementação concreta desses dispositivos enfrenta sérios desafios. As redes públicas ainda operam com baixa integração e pouca especialização no cuidado da pessoa com demência. Enquanto isso, os cuidados informais seguem invisíveis. Quando olhamos o avanço das demências, especialmente entre pessoas idosas, vemos o quanto esses compromissos permanecem desafiadores. Apesar da alta prevalência e impacto nas pessoas mais velhas, a demência ainda é subdiagnosticada, em grande parte em função do estigma e da falta de conhecimento da sociedade que acredita que o estado demencial faz parte do envelhecimento. O estigma em torno da demência surge quando manifestações clínicas, como perda de memória, dependência, etc., e tudo que percorre o cotidiano, são interpretadas de forma negativa e equivocada. Isso faz com que as pessoas passem a agir e falar de modo errôneo em relação a quem vive com demência, seja por preconceito, pena ou condescendência. Soma-se a isso uma concepção limitada de cuidado, centrada apenas em medicamentos e sintomas, e não na pessoa e em seus direitos. Superar esse estigma é urgente. É preciso combater a ideia de que pessoas com demência são incapazes de decidir
participar ou desejar. Elas mantêm sua cidadania e têm o direito de ser ouvidas, fazer escolhas e participar das decisões sobre seus cuidados. Ouvir suas vozes e reconhecer seus direitos é afirmar o cuidado como um direito humano, que assegura a dignidade e a continuidade da cidadania, mesmo quando a memória falha. É urgente a necessidade de que o Brasil atue para mitigar os efeitos emocionais, sociais e econômicos resultantes da demência. Alguns dos caminhos devem apontar pelo reenquadramento como uma condição que impõe políticas específicas de cuidado, formulações de estratégias para redução de fatores de riscos modificáveis, promoção do diagnóstico nos estágios iniciais, sensibilização da atenção às pessoas com demência e suas famílias, estabelecimento de estratégias integrais de cuidado, incluindo serviços residenciais de cuidados de longa permanência e cuidados paliativos, bem como apoio e assistência aos cuidadores e cuidadoras. As demências interpelam o modo como organizamos a vida coletiva, a ética pública e o reconhecimento da dependência e da interdependência como parte da condição humana. É urgente fortalecer o SUS e o SUAS como pilares dessa rede, ancorados na interseccionalidade, e seus dispositivos precisam ser reconhecidos como estratégicos para o cuidado das pessoas com demência e as suas famílias, com profissionais capacitados, articulação intersetorial e financiamento contínuo. Em especial, a capacitação de profissionais para prevenir, detectar, diagnosticar e tratar a demência, assim como para dar apoio e informação de qualidade às pessoas que vivem com demência, seus familiares e seus cuidadores e cuidadoras. Precisamos, portanto, de uma mudança de paradigma, sair da lógica da doença e adentrar a lógica da vida. Eu finalizo lembrando que, diante desse aumento exponencial dos casos de demência, é preciso falar em direito à memória, à voz, à convivência, à afetividade, ao tempo e ao cuidado. É preciso politizar o cuidado, compreendendo como antítese a lógica de exclusão e individualismo e como um projeto civilizatório que coloca a dignidade humana e a solidariedade no centro das decisões políticas. Que este encontro nos inspire a fortalecer um país em que viver com demência não signifique perder direitos, mas reafirmar o nosso compromisso coletivo com uma sociedade que cuida e que, portanto, se humaniza. Envelhecer com cuidado é um imperativo dos direitos humanos. Muito obrigada. Para dar sequência nessa mesa, eu convido a doutora Cleusa Ferri, médica psiquiatra e epidemiologista, com mestrado em psicobiologia e doutorado em psiquiatria pela Universidade Federal de São Paulo, EPM Unifesp. Bem-vinda, doutora Cleusa. Obrigada, pessoal, bom dia. Eu vou parabenizar de novo a Abrasc, que esse evento está maravilhoso, aí na figura da Selene, da Valquíria e todas as pessoas que organizaram, porque de fato esse evento está muito 10. Eu acho que é impressionante, né? A gente vai dar uma palestra em conferências muito grandes e a gente fica muito distante da plateia, né? E aqui a gente tem feito essa interação, né? Então eu queria parabenizar vocês também, porque todo mundo aqui tem feito uma troca bastante rica, né? Muito bom. E eu vou fazer uma apresentação bastante curta, porque eu quero mostrar um vídeo para vocês, tá? Aí eu posso passar, né? Lembrando, já falei que eu não tenho conflito de interesse. Eu queria só lembrar a historinha, não vou repetir, eu já falei um pouquinho para vocês, mas no trabalho que a gente tem feito, né, com o meu grupo lá da Unifesp, junto com o Hospital Alemão Oswaldo Cruz também, e em parceria com o Ministério da Saúde, a gente tem essa historinha aí que a gente no relatório viu qual que era a situação, a gente trouxe, né, também aí o que a gente está fazendo com essa situação. Eu não vou, ontem a gente falou, né, o primeiro super focado na epidemiologia, e o segundo tem um aspecto ali da necessidade de cuidado, que eu vou trazer na realidade um slide só que resume, né, o que a gente chama lá na nossa parceria com o DECIT, que é o RENAD 1. E aí só vou destacar, a gente acabou de sair até essa publicação nessa semana, né, na realidade, no PubMed, né, que a gente fez esse estudo, então, do segundo relatório, onde nós visitamos 17 cidades do Brasil, representando aí todas as regiões do país,
Nós entrevistamos 140 pessoas com demência e seus cuidadores, tentando entender um pouco a realidade diversa aí dos cenários do país, né? E nesse estudo, a gente usou uma escala para a gente ver as necessidades de cuidado, porque a gente queria entender, a gente tem 80% de subdiagnóstico, né, que a gente mostrou lá no outro relatório, e a gente queria entender qual que é a realidade dos 20% que estão diagnosticados, né, no SUS. E aí esse é o resultado aqui principal, só vou apresentar isso aqui, que toda pessoa com demência a gente encontrou, né, que tinha necessidades não atendidas. Então, lembrando, pessoas com demência sendo acompanhadas no SUS, em diversas regiões aí do Brasil. Isso era independente, essas necessidades não atendidas, né, que todos tinham, era independente do estágio da doença, então mesmo em casos leves. O financiamento do cuidado e a segurança pessoal e domiciliar eram as necessidades de cuidado menos atendidas. Um número maior de necessidades não atendidas foram encontradas nos homens, naqueles com baixa escolaridade e naqueles com maior número de sintomas neuropsiquiátricos. Um pouquinho diferente a história, para os cuidadores, as necessidades não atendidas mais comuns estavam relacionadas ao treinamento e ao conhecimento sobre a demência e como exercer o papel de cuidado. Aí aqui também, né, cuidadores homens, aqueles com poucos anos de experiência como cuidadores ou cuidadoras, e o maior número de necessidades não atendidas no cuidador estavam diretamente relacionadas ao maior número de necessidades não atendidas na pessoa com demência. Trazendo aí para a gente a importância, né, do do cuidador, porque você também está cuidando da pessoa com demência, né? E nesse sentido, né, aí a gente passa para o que podemos fazer, né, que é a terceira etapa do trabalho que a gente tem feito, também em parceria com o DECIT, né, através do Hospital Limão Oswaldo Cruz e do programa PROAD, né, PROAD SUS, onde a gente tem aí uma intervenção também para o cuidador, que eu vou falar muito rapidamente para vocês, tá? Nesse projeto, a gente chama RENADE 2, né, porque chama o Relatório Nacional sobre a Demência no SUS, Prevenir, Reconhecer e Cuidar, e a gente foca aí em 4 questões, né? Uma, na prevenção, que eu já comentei com vocês ontem, né, lá na minha apresentação da epidemiologia. O 2, que é reconhecimento, educação e demência, a gente está testando, que eu estou chamando de combo de intervenções, que é uma intervenção, são 3 intervenções que a gente faz, uma intervenção presencial, um curso à distância, um curso à distância, e também, mas eu não vou detalhar aqui para vocês, né, porque lá, né, ontem na reunião eu detalhei, porque eu gosto de vender, que não é qualquer treinamento, a gente tem toda uma metodologia que a gente utiliza, que eu acho que engaja muito, né, com os profissionais de saúde. A gente não treina só os profissionais de saúde, mas a gente treina todas as pessoas da UBS, entendendo que a pessoa que trabalha na limpeza, na recepção e também na portaria tem um papel no reconhecimento também. E é sempre muito, não só de trazer o conhecimento, né, e sobre a demência, mas também de sensibilizar as pessoas, reduzir estigma, entre outras coisas. E a gente também faz, nesse combo de intervenções, uma intervenção no território da UBS, onde a gente faz um evento que chama, né, toda a comunidade para participar, que também ali a gente faz, só que mais lúdico, a gente faz jogos, a gente tem quebra-cabeça, a gente tem o material que a gente leva para a gente aumentar o conhecimento também da população, tá? E aí o 3 e o 4 são projetos que a gente testa estratégias de cuidado já, um voltado para a pessoa com demência e o outro voltado para o cuidador. O primeiro ali, né, que é a CST, acho que a gente já teve, né, a apresentação brilhante ontem da Thaís falando para a gente mais em detalhe, né, do que é essa intervenção. Essa intervenção já tem aí bastante evidência, né, da sua efetividade, e aqui no Brasil a gente tem evidência também, e o que a gente está fazendo agora é um estudo de viabilidade para onde que a gente poderia inserir ela no SUS. Então eu não vou também, ontem a gente não vou falar muito, a gente já teve ontem também a questão econômica, a Laís lá já trouxe, né, um pouquinho que foi feito, né, em relação à CST, a gente sabe que é uma possibilidade aí também de incrementar aí o que a gente já faz para as pessoas com demência, tá certo? Tem aí, eu já comentei, né, evidência até de que ela, os resultados do declínio cognitivo, da redução do declínio, é semelhante com os anticolinesteráticos, né, os inibidores da colinesterase.
A escada é já um outro também que também tem evidência, as duas elas são recomendadas pelas diretrizes do NICE, por exemplo, na Inglaterra elas são já oferecidas no NHS, no Serviço Público de Saúde deles, e a gente trouxe a escada, agora na escada a gente que está fazendo, a CST, só para comentar, ela foi trazida, eu estava nesse projeto também, né, com a UCL da Inglaterra, mas foi trazida também pelo Daniel que liderou, Daniel Mograbi. O Daniel tem vou chamar os direitos autorais da CST, mas ele está em parceria com a gente aí para fazer esses treinamentos. A escada, ela é uma intervenção que eu pessoalmente acho muito interessante, ela também tem toda essa evidência aí que eu trouxe, que eu falei para vocês. Nós fizemos a adaptação cultural dela, ela é toda manualizada e ela é para ser feita com o cuidador na residência, né, em casa, no domicílio. E aí, no Brasil, a gente está testando a possibilidade dela ser administrada pelo ACS, pelo agente comunitário, pensando que isso já faz parte da atividade dele do dia a dia. Então, assim, ela é bem simples, ela é bem manualizada, mas ela tem elementos de, como é que a gente fala? Mindfulness, meditação, relaxamento. Ela não é para treinar o cuidador a cuidar, ela é para cuidar do cuidador. Bom, eu só queria também trazer aqui, né, que a gente está trazendo essa perspectiva e tentando aí contribuir, né, em relação a coisas que a gente pode fazer para melhorar a situação da demência aí no Brasil. E a gente, na realidade, é bom sempre a gente lembrar, né, que a gente já está fazendo bastante coisa. A gente tem o SUS, eu acho que é um privilégio a gente ter o SUS, é uma rede, né, de atenção primária distribuída pelo Brasil inteiro. A gente tem as políticas, né, o SUS junto com essas políticas, eu citei, acho que está faltando aqui também, a política de cuidado paliativo também, né, que conversa muito com esse tema que a gente está tratando aqui. E aí a gente tem aí toda a atuação, né, de vocês todos, né, da Brás, da Fibras, e de todos vocês que estão aqui, né, eu entendo uma plateia aqui muito ativa, né, muito engajada. A gente do Conselho Nacional, né, aí também atuando, né, nessa área dos acadêmicos, né, das pesquisas, que eu acho que levou aí a um aumento do interesse da mídia também. Eu trouxe esse gráfico aqui embaixo, que vocês estão vendo, que eu pedi para a Carol até fazer para mim, que foi só para ver no jornal Estado de São Paulo, nos últimos anos, o número de publicações em relação à demência. E aí a gente vê aí esse aumento de 2018 para cá, que é bem acentuado, né? Só para ilustrar aí esse interesse da mídia aí no tema, que eu acho que é muito importante, porque esses eventos que a gente faz na comunidade é uma coisa, mas aparecer a demência no Fantástico, que nem apareceu, né? Entra na casa das pessoas, é um tema que começa a ser mais conversado, né? Está mais presente aí na vida de todo mundo. E aí, eu acho que tudo isso, né, e todos esses esforços, né, e esse engajamento, aí eu acho que está relacionado também com a aprovação da política, né, voltada para as pessoas com demência. Eu quero, obviamente, destacar aqui, dar os créditos para o Leandro Minoso, ele não está aqui hoje, né, e para o senador Paulo Paim, que sem dúvida nenhuma são os protagonistas aí dessa conquista, né, e claro, com outros atores que estão aqui presentes, a Elaine, né, da Febras, a Brás e vocês todos aqui que estão aqui, que também contribuíram de uma forma importante. Essa é uma conquista muito importante, mas a gente agora tem que fazer os esforços, obviamente, de juntar tudo isso que a gente está fazendo aqui, né, que foi falado aqui, de uma forma que a gente possa otimizar o que a gente já faz, mas também trazer aí uma questão trazer elementos novos, né, que a gente possa fazer ainda melhor o pouco que a gente já faz. A gente sabe que a gente está distante, né, de atender as necessidades que as pessoas com demência e seus cuidadores têm, mas eu acho que a gente tem uma conquista aí muito importante, acho que a gente tem que valorizar isso e aí trabalhar para que a gente possa integrar tudo isso e fazer ainda muito mais. E aí a gente fez vários materiais com o Ministério da Saúde no relatório anterior. Esse aqui já está publicado, que é aquele que já foi apresentado ontem, né, com a parceria aí com diversos de vocês, né, Paulo, que está aí também, Caramelli, Cláudia, né, todo mundo aí colaborou para a gente criar esse material de identificação da demência na atenção primária. Ele está disponível na biblioteca virtual do Ministério. A gente tem vários materiais que ainda não estão publicados, mas que a gente espera que seja publicado em breve. Eu só trouxe aqui uma fotinho, né, de cada um deles.
E é isso que eu vou falar, mas eu queria trazer agora um vídeo que nós fizemos, aquele vídeo que eu apresentei ontem, né, dos fatores de risco. Ele já está no YouTube do DataSUS, disponível para as pessoas verem lá. E aqui, esse daqui, ele não está disponível ainda, mas ele está, se alguém quiser querer reproduzir, mas pedir para outras pessoas verem, ele está também, espera só um minutinho, ele está também disponível num webinário que a gente fez, se eu não me engano, foi no dia 20 de setembro, então ele está lá no DataSUS, no meio do webinário, tá? Então é isso, eu queria só aproveitar então, porque eu vou descer daqui para vocês verem o vídeo, desejar a vocês todos um ótimo fim aí de reunião, né? E parabenizar de novo esse evento maravilhoso aqui que a gente fez juntos, né? Obrigada. Com algum tipo de demência no Brasil. Estudos indicam a possibilidade de aumento. A demência é uma condição crônica que afeta as funções do cérebro. Altera a percepção, linguagem, memória e raciocínio. São vários tipos. Demência vascular, demência por corpos de Levy, demência frontotemporal e a doença de Alzheimer, que é a mais frequente, com cerca de 70% dos casos. Uma doença que, aos poucos, vai chamando cada vez mais atenção na mídia. E o impacto da notícia é ainda maior quando se tem alguma pessoa querida diagnosticada com ela. Ora, de manhã, quando a gente levanta, eu levanto de manhã, eu vou no quarto dele e dou primeiros remédios para ele. Não, ele tem dia que ele fica assim mais triste, mas não fala o porquê. Ele fica assim, pensando, falando coisas do antigamente, do pai, da mãe dele, ele lembra de vez em quando. Do filho da gente que faleceu também, às vezes ele lembra. No momento que estavam jogando bola, saindo assim. Mas é raro, não é? Geralmente ele não é de conversar muito, assim, né? O começo não sei, parece que, né? Vai esquecendo, né, filho? Vai esquecendo de alguma coisa, né? Às vezes deixa uma coisa aqui, daqui a pouco não sabe onde pôs, né? Não sabe onde pôs, vamos supor que eu pôr o celular aqui na mesa em casa, né? Tem hora que fico caçando onde eu pus e tá lá na gaveta. A mulher fala, não, mas tá na gaveta, você põe lá. De acordo com o Relatório Nacional sobre a Demência, a cada 10 pessoas que vivem com demência, 8 não sabem. Os primeiros sinais que acontecem, em geral, são esquecimentos, mas são esquecimentos frequentes. Nesses primeiros esquecimentos, é importante buscar ajuda, porque uma parte deles pode ser normal e acontece no nosso dia a dia, mas uma parte já pode indicar o início de uma demência. E aí vai ser o profissional de saúde, depois de uma boa avaliação, que vai poder determinar isso. Se for o caso do diagnóstico de demência, indicar um tratamento no tempo adequado. O diagnóstico no tempo adequado permite com que a pessoa controle melhor os sintomas, se mantenha funcional por mais tempo e tenha melhor qualidade de vida. Isso vai impactar na vida dela, na vida dos cuidadores e vai fazer com que todos se planejem melhor no tratamento e se planejem melhor para o futuro. Antes dela ser diagnosticada com Alzheimer, eu comecei a perceber algumas mudanças no comportamento, alguns esquecimentos. No início foi um pouco complexo, né, para se adaptar e tudo mais, mas foi muito bom porque nos proporcionou a oportunidade de mudar totalmente o estilo de vida. A importância de encontrar esse equilíbrio para uma pessoa diagnosticada com demência é para você ter uma qualidade de vida, tanto o cuidador quanto o idoso. O fato é que o diagnóstico das demências exige uma avaliação cuidadosa de múltiplos aspectos. Quando existe a suspeita de demência, precisamos começar uma conversa com a família e com o paciente e levantar uma série de informações. Então, a gente detalha
as informações sobre o declínio cognitivo, quais as dificuldades, qual o impacto disso na vida da pessoa e, além disso, soma informações de testes cognitivos que vão avaliar memória, atenção, linguagem e outras funções cognitivas. E, além disso, a gente soma informações de testes laboratoriais e de exames de imagem para fazer o raciocínio diagnóstico. Com todas essas informações na mão, o médico, especialista ou da atenção básica, vai ser capaz de fazer o raciocínio clínico, né? Então, julgando e juntando todas essas informações, a gente consegue fazer o diagnóstico de demência, do tipo de demência que aquela pessoa apresenta e fazer o tratamento adequado, medicamentoso e não medicamentoso, com a equipe multidisciplinar. A participação da família é fundamental no processo do diagnóstico. Alguns sinais iniciais são percebidos primeiro por quem convive no dia a dia. A gente sabe que tem um estigma, um preconceito, uma ideia às vezes um pouco errônea de que à medida que a pessoa envelhece, à medida que a pessoa vai ficando idosa, ela consequentemente tem que ter perda de memória. A gente sabe que no caso da demência, essa perda de memória, ela ultrapassa alguns limites, ela vai trazer prejuízo funcional em relação não só à memória, mas outros domínios da cognição. É essencial identificar e reconhecer a demência. Por isso, fiquem atentos. Uma das alterações mais comuns são as queixas de memória. Assim, no começo eu nem percebi, durante um bom tempo eu nem percebi. Depois que eu comecei a olhar que ele cozinhava, fazia a comida dele sozinho, aí ele começou a esquecer as comidas no fogo. Aí a gente começou a observar que ele estava começando a esquecer das coisas. A gente falava com ele, daí a pouquinho ele... O que você falou mesmo? Não lembrava que ele tinha falado. Aí eu comecei, aí fui no médico, deu até aqui, aí fez a diagnóstica e acusou que já tinha um ano que já estava assim. A pessoa com demência deve ser sempre incluída em todos os ambientes e na rotina familiar, com o acolhimento de todas as gerações. Tem muitas formas de tratamento da demência. Sem dúvidas, o tratamento adequado é super importante. Ele impacta na qualidade de vida e no bem-estar do paciente, dos familiares, dos cuidadores e de toda a comunidade. Durante esse processo, que pode ser longo, o contato entre as gerações faz toda a diferença. Incentivar as crianças e os adolescentes a conviverem com quem tem demência é um aprendizado que fortalece os relacionamentos. Outro aprendizado importante para todas as gerações é que, ao cultivar bons hábitos, é possível prevenir a demência. São muitos os fatores de risco que podem ser evitados ao longo da vida. Recentemente, foi lançado um estudo de um grupo de pesquisa internacional que apontou 14 fatores de risco modificáveis. Tá? Então, algumas coisas as pessoas já conhecem, já fazem para reduzir o risco de outras condições. Prevenir pressão alta, diabetes, isolamento social, depressão. Ao longo da vida, você conseguir diminuir o risco dessas situações acontecerem ou diminuir a extensão dessas situações vai fazer com que, com o desenvolvimento, ao longo da vida, você tenha menor probabilidade de desenvolver essa condição. Então, se expor à leitura, a atividades sociais, ter interação com outras pessoas, conversas, tudo isso contribui para manter a longevidade e um envelhecimento saudável. Por isso, comece hoje mesmo a se cuidar. Lembre-se de preservar a saúde auditiva e a visão, cuidados que também podem prevenir a demência. A gente precisa se mexer, né? Só ficar dentro de casa não dá. Faço questão de ir da minha casa até no supermercado a pé e voltar. A gente não fica sossegado se você não souber da vida de cada um. Participar, ajudar. Porque a gente tem necessidade de ter um companheiro junto, uma família junto. Achar o equilíbrio é fundamental para a pessoa que vive com demência, mas também para quem cuida. É um papel muito desafiador. Eu me sinto sobrecarregada, mas conforme esses anos foram passando, eu me adaptei muito bem. Então hoje, para mim, é muito bom cuidar dela. É um aprendizado, uma experiência enorme. A maior responsabilidade da minha vida. Porque
É bem complexo, mas é muito gratificante ao mesmo tempo. Eu encontro meu equilíbrio sendo aprendiz de tudo que ela me ensinou. Outro grande desafio é o estigma e o receio de receber uma má notícia. Isso afasta muitas pessoas da busca por cuidados. O estigma são ideias e preconceitos errados que as pessoas costumam ter sobre o envelhecimento. Como dizer que esquecer é normal da idade, quando a gente sabe que o esquecimento pode ser um sinal precoce de uma demência. Isso muitas vezes vai fazer atrasar o diagnóstico e vai fazer com que essas pessoas se sintam desamparadas, isoladas, que elas percebam que existe alguma coisa errada com ela, mas não vão receber o tratamento adequado. O estigma, ele pode sim prejudicar a qualidade de vida tanto do paciente, da pessoa com demência, porque ela vai se sentir mais desamparada, vai procurar ficar mais isolada, e também, consequentemente, das pessoas que estão ao redor, né? As pessoas mais diretamente ligadas àquela pessoa com demência, que é a família, na maioria dos casos, né? A pessoa com demência continua a ter identidade, história, sentimentos e direitos, que devem ser respeitados. A pessoa com demência pode estar na sua casa, na casa do vizinho ou em qualquer lugar na comunidade. E ela e seus familiares merecem afeto, respeito e solidariedade. Não tenha medo, se informe, busque conhecimento. Se você ou alguém que você conhece está com dificuldades na memória ou com problemas de comportamento, procure auxílio com profissionais da saúde. Eles vão te ajudar. A demência é um desafio que não precisa ser enfrentado sozinho. Requer empatia de toda a sociedade. Muito obrigada, Carolina e Cleusa, pelas apresentações excelentes e por esse vídeo que nos emociona. Eu gostaria de colocar assim, só um parêntese, que eu aprendi com a Anita Liberalesso Neri, que o cuidado ele pode ser positivo também, pode ser prazeroso, pode ressignificar as relações. As pessoas podem encontrar sentido, encontrar o seu papel social nesse exercício de cuidado. Então, acho muito importante essa perspectiva também positiva sobre o cuidado e as pessoas que cuidam.